E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius, você está no 3 Dungeon Masters e hoje eu estou com Sanoj, KF. E hoje vamos falar sobre vilões. Bem, normalmente quando você vai preparar sua aventura de RPG e tudo mais, você sempre quer colocar um antagonista, um vilão marcante para dar aquela canseira no jogador. Mas às vezes a gente fica sem criatividade, sem aquela ideia de fazer um vilão que seja bacana e legal. E que tenha um certo background, um pouquinho de profundidade. Substância. Exatamente. Levando em consideração que ainda tem aquele pessoal que tem um certo medo, porque tem se proliferado no YouTube muitos vídeos dizendo: bons jogadores fazem isso, maus jogadores fazem aquilo, bons mestres fazem isso, maus mestres fazem aquilo. E ter um bom vilão numa história, muitas vezes faz com que a pessoa ache que é o vilão infalível. Exatamente. Mas vilões são muitas vezes antagonistas dos personagens jogadores, ou seja, eles são semelhantes aos personagens jogadores, só que eles estão numa ponta de interesse oposta dos jogadores, né? E a gente vai dar 3 exemplos e sugestões de vilões. A gente vai falar sobre eles, contar um pouquinho da história a respeito, porque é legal. Quem quer falar primeiro? Pode começar com o KF. Pronto. Democraticamente eu vou começar, né? Qual é o teu vilão preferido aí? Qual o vilão que tu vai querer falar? Não é o meu vilão preferido, mas o que eu escolhi agora. O teu malvado preferido? Meu malvado preferido, pronto, né? Por uma questão de saudosismo, eu escolhi o Esqueleto. Tarde demais, idiotas! Do He-Man. Esqueleto do He-Man, legal. Legal. Ele é um... Eu escolhi ele baseado na situação que eu tinha outros para escolher, mas aí eu pensei nele. Porque ele é um cara marombado e é um esqueleto ao mesmo tempo. E ele assovia sem ter lábio e ele tem as unhas grandes, ele é bem heavy metal com aquela capa roxa e fica com os peitos de fora só com a sua. Assim, ele é um cara bem alternativo, entendeu? É a capa de Menor. Ele é heavy metal maconhado com crack junto, assim. Então, assim, mas eu gosto dele porque ele é um cara puramente mau, ele tem uma motivação clara, que é conseguir poder e dominar o planeta, né? Ele quer conseguir os poderes lá do Castelo de Grayskull. Ele tem uma motivação simples, direta, que todo mundo sabe, não tem muita rodeio, apesar de que ele tem um background nas historinhas e tudo. Mas ele tem aquilo ali, tem aquela ganguezinha dele lá, que também é um bocado de desajustado. Um bocado de cara, né, sei lá. Por isso mesmo, seu grau. Aí tem aqueles. Ele já tem uma truquezinha que auxilia ele, que serve já como mini-chefe, mini-boss que você pode usar numa aventura ou alguma coisa toda. E ele é um cara fácil de usar, né? Assim, ele é um vilão bem emblemático, assim, que eu acho. Então assim, Ele é um multiclasse, né? Ele deve ser multiclasse, porque ele tem poder, ele tem feiticeiro, né? E de vez em quando ele sai no look, né? Tem um guerreiro feiticeiro? Cara, eu acho que talvez ele fosse. Pode ser, podia ser um Warlock também, né? Ele tem essa pegada meio demoníaca assim e tudo. Mas eu acho que talvez um mago, não um feiticeiro. Mas é porque lá no desenho o cara não vai ficar fazendo aqueles conjuração com componente gestual, vamos dizer assim, do D&D. Então assim, ele poderia ser algum arcano. Eu não acho que eu não entraria pela parte divina, de magia divina, pensando no D&D. Então ele teria algum poder mágico, arcano, alguma coisa assim. E teria algum poder físico. Ele não é você vê que ele ganha a supremacia do combate, então ele não seria um personagem guerreiro puro assim. Talvez ele fosse alguma coisa. Sei lá, mage, alguma coisa assim. Eldritch Knight. É o Eldritch Knight, né? Poderia ser. Mas ele poderia ser, mas ele também. Eu acho que com certeza um mago. Agora, talvez um mago com um Warlock, talvez seja uma coisa. Agora, sem dúvida nenhuma, a base dele é fodástica. A montanha da serpente. A montanha da serpente é legal, é bacana mesmo. Mas o que faz assim ele ser um vilão bacana assim, pra você botar na campanha de D&D?
Cara, eu acho que ele é muito bom pro mestre, porque assim, ele tem uma motivação, ele tem uma motivação clara. Ele tem o poder dele, ele tem aquele local lá que ele monta a montanha da serpente, com uma trilha sonora massa, entendeu? Com a equipe dele, e ele quer conquistar o Castelo de Grayskull. Então isso facilmente você pode transportar para qualquer cenário. Você tem um centro de poder, que poderia ser um reino, algum objeto místico, alguma coisa que os heróis teriam que defender, além de qualquer outra coisa paralela àquilo ali. Ele poderia ser, e aí você facilmente se transporta isso para ele, por exemplo, ele poderia ser um lorde, um rei de um reino vizinho, que é inimigo, e tem essa pegada mais dark aí, e o cara pode entrar em guerra, ou pode simplesmente ter pequenos embates com esses Homem-Fera, a Maligna, o Aquático, o Mandíbula, essas coisas assim. Então assim, ele é muito simples. Então, com ele sendo muito simples, para o mestre iniciante ele é fácil, e para o mestre que já é mais veterano, ele consegue elaborar em cima dele fácil, porque não tem muito claro. Ele é aquele cara mal, mas ele veio de onde? No desenho tem um explicando que ele veio do Hordak, da She-Ra, aquela coisa. Nas HQs também tem um background. Mas como ele é bem simples e bem direto, ele serve como uma ideia para quem já tem aquela experiência de elaborar em cima e criar todo um contexto. Ele permite uma expansão muito grande, né? E pensando agora de cabeça, se você bota ele como Warlock, ele pode ter uma dívida com uma entidade maligna e aí tem que conseguir esse poder, senão o cara vai pegar a alma dele, essas coisas assim. Porque nas HQs, porque He-Man, Masters of Universe, eles além do É aquele do desenho, Landry, né? Tem um filme, mas eu não tava nem tocando nesse assunto, né? Não assiste. Não tava nem tocando nesse assunto, mas muito bem, obrigado. Mas tem as HQs são muito legais, assim, dos anos 80 e tem mais recentes. Eles trazem um background bem bacana desses personagens, eles expandem muito. Então o esqueleto, ele nem sempre foi daquele jeito. Não, Ele era um arco de história diz que ele era um humano como normal. Outro diz que ele era de uma raça lá, via Eternia, que tem uma relação com o pai do Príncipe Adam e tudo mais, com relação com a família do Príncipe Adam e tudo mais. Só que em todas esses arcos, ele de fato ele fez um pacto com criaturas sombrias lá para adquirir os poderes mágicos dele. Né, e que acabou transformando a aparência, corrompendo a aparência dele. Daquela forma. Eu acho que você pensando nele transformando, eu vou falar em D&D porque é o que eu gosto. Se você transportar ele pro D&D e transformar ele num personagem adaptado ao D&D, eu pensaria talvez num mago com uma pegadazinha, com uma pitadazinha de Warlock. Eu não sei como é que ficou a tradução Warlock, né? Botaria ele com um Warlock e transformaria ele facilmente num Lich. Você tá entendendo? Tô entendendo. E aí tem muito da história dos Liches, tem muito aquela coisa de que eles tentam, eles ainda têm às vezes algum apego a alguma coisa da história deles, então às vezes eles tentam se manter com algum tipo de vestimento, alguma coisa, e ele pode ser que ele tenha alguma magia ou alguma coisa para tentar preservar parte do corpo dele, mas não todo, sei lá, ou entendeu? então o processo para ele se transformar em Lich não foi completado ainda. Talvez, ou também não deu certo. Então é o que eu tô dizendo, quem tem mais vivência no jogo facilmente consegue elaborar em cima dele e fazer várias coisas. Ou ele é um mago forte e usa uma máscara de caveira. Ou caiu ácido na cara dele. Né? Ele caiu ácido e pronto. É um vilão, é um antagonista extremamente versátil. Tem muito a ver com magia, que tem muito a ver com esse objetivo bem determinado. E que tem tudo a ver com essa questão da fantasia que eu gosto da fantasia medieval. Mas assim, o que me fez decidir por ele em relação a outros, por exemplo, Vingador, ou até mesmo o Coringa, que é bem louco, né? Que é bem foi a risada dele. Tem uma gargalhada que ela é fatal. Pra mim, aquela ali foi que fechou. Aquela Legal. E aí, Sanoji, o seu? O meu foge um pouquinho do universo de fantasia.
é muito mais um personagem que fez parte dos filmes da minha adolescência. A gente, quando se programou para escolher os nossos vilões, a gente resolveu fazer uma coisa bem livre, né? Então assim, eu tô falando de Curtindo a Vida Doidado, né? E o vilão que eu escolhi é o diretor da escola, o Ed Rooney. É o personagem interpretado pelo Jeffrey Jones, que também é um vilão na vida real. Né? O cara passou O cara foi preso, problemas, ele passou por uns constrangimentos. tá né? aqui um detalhe aqui embaixo o que aconteceu com o Então assim, rapaz. pessoal, por que escolher um diretor de escola para ser um vilão? O mote do filme é que o cara resolve faltar um dia de aula. E nesse um dia de aula, ele chama o melhor amigo dele e ele vai lá na escola resgatar a namorada e vai viver muitas aventuras. Enquanto tudo isso está acontecendo lá na vida do Ferris Bueller, o diretor da escola está a todo custo tentando provar que ele, na realidade, não é o cara que todo mundo na escola acredita que ele seja. Né? Tá tentando provar para a família dele que ele é um fanfarrão, tá tentando provar para os colegas dele que a conduta dele é errada e ele é um vilão no filme. Mas ele é um vilão dentro daquele contexto. Ele é um cara que quer que as coisas sejam feitas da forma correta. Ele não é um cara mau. Ele é um antagonista do protagonista. Isso. Ele não é um cara Aquilo que a mau. gente Porque falou. o protagonista, na verdade, é um anti-herói, né? O protagonista tá aqui e ele tá lá na outra ponta, né? Eles estão em extremos opostos de Se interesse. você prestar atenção, o antagonista tá buscando a coisa certa, o bem, Isso. cumprir as regras e tudo mais, e o protagonista tá Curtindo a vida doidada. provocando caos, ajeita o caos na história. Isso. Então, assim, como usar esse tipo de personagem em uma história? Vamos aqui pro D&D, que é o nosso jogo mais do dia a dia da gente. Então, assim, imagina ele como um lorde, líder de uma comunidade, de uma cidade, onde nessa cidade as pessoas vivem numa relativa paz, e surge um grupo de arruaceiros, aventureiros, que vão às extremidades dos bosques, caçar goblins, arrumar confusão com orcs. Ele é o tipo de antagonista que vai pegar no pé dos personagens e atrapalhar esse meio de vida dos personagens, né? Os personagens, eles vão ser vistos por esse antagonista como arruaceiros, pessoas que ficam complicando a vida das pessoas comuns, que ficam tentando obter dinheiro de forma aventurosa, né? Cobrando dinheiro por proteção. Cobrando dinheiro por proteção, invadindo tumbas antigas, libertando mares ancestrais aí para complicar a vida do pessoal. Matando goblins, orcs e afins e causando arruaça nas tavernas, esse tipo de coisa aí. Esse personagem, né, essa ideia de vilão, ele não se limita só ao D&D, dá para ser usado em vários sistemas diferentes, né? Eu estou usando um vilão bem parecido com esse lá na minha turma, em que a gente joga Caçadores Caçados, né, o sistema Storyteller, só que com o cenário de Vikings. Não é uma adaptação muito difícil de fazer. Eu estou usando como guia aquele livro do Old Dragon, que a gente já até falou aqui no canal. Você vai poder ver o videozinho aí na referência, caso você não tenha visto ainda. E eu queria até mandar um alô lá para os meus jogadores, né? Para o Júnior, para o Manel, para o Nil e para o Paulo. Valeu, pessoal, a experiência com vocês é muito boa e obrigado por estarem sempre assistindo aqui ao nosso canal e comentando. Então, assim, o Ed Rooney é um vilão bem interessante. Ele não é um vilão óbvio, mas ele é um vilão bem interessante. Ele chega a ser cruel na tentativa dele de provar que o personagem principal lá do filme é, na realidade, um anti-herói, um vilão, um cara ruim.
Mas uma coisa que tem uma pegada parecida com ele, sabe quem é? É o J. Jonah James, que é o lá do Homem-Aranha, o editor lá do Jameson. Sim. Que ele fica- o chefe do jornal. A motivação dele é provar que o Homem-Aranha, na verdade, É um cara ruim. é um farsante. É um vilão. Que no caso dele ele tá errado, mas no caso do Ronnie, ele tá certo, porque o cara é um pilantra. É um fanfarrão. É um pilantra, enganou a mãe, o pai, só quem ele não enganou foi ele E a irmã. e a irmã, Uhum. né? É. E obviamente a namorada e o amigo que ia raçar aqui Que são estão cúmplices, comungados né? com ele. É, são Pois é. cúmplices. Mas Vale a assim, pena assistir o filme, tá? É um filme antigo. é. E Curtindo a Vida Doidado é um filme excelente. Excelente. O diretor da escola protagoniza cenas assim extremamente engraçadas, porque dentro dessa ideia de ser correto, de provar que o moleque é mal intencionado, ele se mete em cada confusão hilária. Sim. Passa. É bem legal o filme, assim. É assim, se você tivesse que assistir esse ou o do He-Man, assista o do He-Man. Não faça isso. Tá por mim, dá certo. Ó, mas filme por filme, o vilão que eu vou falar é de um filme muito mais legal. Lá vem. É muito mais legal. Ó, o vilão que eu vou falar, inclusive, é um vilão de respeito. A pessoa que o ator que interpreta ele é uma pessoa de respeito, que você respeita, que você conhece, você já ouviu a voz, inclusive, recentemente. É o Lombardi. Não, pô, Lombardi, os caras não vão saber. Os caras não sabem nem que é o He-Man, o esqueleto ou o que é o Lombardi. Só cultura pra vocês. Filme do He-Man e Lombardi. Pode pensar. Ó, o vilão que eu vou falar um pouquinho é o Tuzadum. O cara da cobrinha. É o vilão do Conan Bárbaro. Não aquele filme com Jason Momoa. Não. É o filme de 82, se não me falha a memória, com o Arnold Schwarzenegger. Sim. Né? O Tuzadum é o James Earl Jones. Repete. James Earl Jones. Francis. Que se você não sabe quem é o cara que faz a voz do Darth Vader. Tanto no Star Wars Nova Esperança, no Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi e Rogue One. É Sim. o cara que faz a voz de Darth Vader nesses filmes. E o cara é demais. Né? O visual dele é aquele negão de cabelo liso escorrido. Chanel. Com a franjinha. É massa. Ó, o visual não é essas coisas todas não, mas a história dele é bacana. Por quê? Logo no início do filme, isso não é spoiler, porque logo no início do filme, ele vai atrás de um pedaço, de um artefato, né, que ele precisa para angariar poder. Para se tornar um semideus ou um deus lá. E esse artefato está na vila lá que o Conan mora, com a família dele. Então o que ele faz lá? Vai com a galera dele, o exército dele, né? Vai lá, seta pé em todo mundo, passa a faca, queima geral, trucida todo mundo. É meio que o filme de origem do Conan dessa versão, né? Dessa versão antiga. Exatamente. Aí o que o cara faz? O cara mata o pai do Conan, na frente dele, mata a mãe do Conan, né? Mata assim, na crueldade mesmo. Pega o Conan, aprisiona e vende como escravo. Né? Ele é cruel que nem o Gargamel. Exatamente, mais que o Gargamel. Ele é mau como o Pica-Pau. Pior ainda. Aí o que acontece, veja bem, ele não é apenas aquele vilão que está em busca do poder, pelo poder em si, aquela coisa toda. Ele quer se tornar um deus. Né? Então o que é que ele faz? Ele cria uma religião. Ele se torna um homem religioso. Então essa religião, apesar de ele buscar o poder, buscar aparentemente ser mal, essa religião visa engrandecer as pessoas, tornar as pessoas boas. Né? Então o que acontece? Com o longo do tempo, ele é visto como um salvador, uma pessoa boa. Né? Aí lá pra frente do filme, quando o Conan finalmente vai confrontar o Tuzadum, o que é que o Tuzadum fala? Ele reconhece os erros dele. Falei, quando eu era mais jovem, eu fiz coisas odiosas, fiz coisas horríveis, mas eu mudei.
O fato dele ter mudado, mas ainda assim, dentro do culto dele, ele sacrificar jovens de famílias nobres belíssimas, né? Porque naquele filme tem uma mulherzinha bonitinha. Mas aquela coisa, tudo em prol de um bem maior. Assim, pelo Se bem, vai matar uma donzela, não tem nada a ver não. Pelo O que importa é o bem maior. pelo bem do povo. Ele aparenta ser uma pessoa correta, honesta e direita, traz um benefício para aquela coletividade, né? Mas no passado dele, ele construiu todo aquele benefício à base da destruição, na sanguinolência, na crueldade, tudo aquilo arrasando a vida de várias pessoas em prol de um bem maior. Ele é um vilão como o Shrek. Ele é um vilão com camadas. Só que ao invés de ser Shrek, que é com camadas de bolo, ele é com camadas de cebola. Exatamente. Aquela coisa, não é o tipo do vilão que você sabe que o passado dele, sob uma perspectiva, é ruim. Até o presente, sob uma determinada perspectiva, pode ser ruim. Só que, na visão geral, ele é uma pessoa boa. Só que pros personagens, eles estão em busca de uma vingança, estão em busca de fazer uma justiça, mas que essa justiça não é aprovada por todos. Né? Então, aí que tá, você vai entrar em conflito, não só com o vilão, mas com toda a sociedade ao redor dele. Porque se você derrotar o vilão, você desmorona toda uma estrutura social. Né? E é muito interessante isso no filme. Numa das cenas, não dando spoiler, mas é interessante que você assista o filme é bom, a trilha sonora é muito boa. Em que A trilha sonora é muito o herói, né, o Conan, ele tá vestindo as roupas de um cultista e se infiltra lá entre o pessoal. E no meio dessa situação, ele é descoberto. E você percebe a força de influência social que aquele vilão tem sobre toda aquela comunidade. There, on the rock, a beautiful girl. Come to me, my son. Então, não é só o vilão, é toda a estrutura que ele construiu em volta dele. E é interessante que antes de sair, quando tá indo para o culto lá, chato culto, ele conversa com pessoas que estão indo para lá e elas falam que aquilo lá mudou a vida deles, transformou eles numa pessoa melhor, que eles melhorou. Meu irmão, não quer saber não. Ele raptou a princesa e foi esse cara que no passado matou meu pai. Então eu vou lá e vou sentar a espada no busto dele. Aquela coisa, o Conan derrota o vilão, mas fica toda uma consequência para ser resolvida depois, né? É a mesma coisa, por exemplo, você bota um vilão como o Usadum na tua campanha, os jogadores vão ter um trabalho desgraçado para derrotar ele, porque apesar dele ele ser um feiticeiro e tudo mais relativamente forte, mas ele não é invencível. Ele é um vilão acessível que um personagem só seria capaz de derrotar ele. Mas o que acontece? Ele tem tantos asséculos, tanta gente que defende ele, que rodeia ele, que ele dá muito trabalho para ser alcançado. Né? E quando ele é alcançado, ele tem esse discurso, olha, eu fiz coisas erradas, mas eu mudei, eu estou me esforçando para Ele diz compensar. Ele diz isso antes ou depois de se transformar na Conan? Eu acho que ele diz antes. Aí, mas ele fala, ó, eu mudei, eu reconheço que eu errei, por isso que eu estou tentando fazer coisas melhores agora. E aí, como é que o teu grupo de personagens vai reagir a isso aí? Né? O grupo dos jogadores vai reagir? Vai sentar a madeira no vilão ou vai? Realmente ele está fazendo coisas. E são duas consequências bem que trazem muita repercussão pro jogo. Uma é matar o semideus, que é figura central de uma religião, e que essa religião é o eixo central de um império, que o cara é rei de um monte de coisa, né? Ou na hora H dizer, velho, pois então assim, ó, tu fica aí de boa que a gente vai embora. E depois ter toda uma religião perseguindo os caras de todo jeito. Exatamente. É meio que um caminho assim que se torna até meio sem volta, né? Chegou lá, ou mata e se lasca com o restante do mundo perseguindo você, ou não mata e se lasca com o resto do mundo perseguindo você. Fica a pegada. Fica aquela coisa de
eu cumpro a minha vingança e lasco toda a sociedade, ou eu engulo tudo que eu passei pelo bem maior. Então, é um dilema legal assim, pra você colocar todos os personagens. E você vai jogando isso aos poucos, você pode botar os capitães, as coisas dele, os acertos dele lá. E ao pouco você vai vendo tipo, a galera se sacrificando por ele, dando aquela mensagem indireta de que eles se sacrificariam pelo cara, pelo bem que ele gera tudo. E você vai jogando isso ali aos poucos, até que começa a minar a determinação deles e dizer assim, será que eles querem fazer isso mesmo? Ou não, entendeu? Ô Vinícius, o Tuzadum, ele aparece só no filme ou como o esqueleto que o KF mencionou, ele aparece também, o esqueleto que aparece também no Masters of the Universe, que é a série de quadrinho. O Tuzadum ele também aparece nos quadrinhos do Conan? Jonas, aí é que tá. É tanto quadrinho, tanta história que eu não tenho certeza. Se algum de ele vocês aparece. souberem É. dessa informação, Bota joga nos no comentário aí bota embaixo. nos comentários. Eu vou dar uma olhadinha, qualquer coisa. Se eu conseguir, eu vou botar aqui na descrição. Mas se você souber, bota nos comentários. Eu não tenho certeza. Né? Até hoje, do que eu li do Conan, não tem algumas coisas semelhantes. Eu acho que até por aqui tem até uma HQ dele. Cadê? Eu acho que tá ali. Lá pra frente. Que tem alguma coisa, acho que é o Deus na Urna. A indicação também é muito boa. Mas é isso aí. Então, pessoal, o KF falou sobre o esqueleto, né, que é um vilão bem focado em seus objetivos. Ele tem objetivos bem claros, ele quer obter um poder e esse poder vai proporcionar a ele a dominação daquele plano, daquele reino, daquela realidade. Eu falei sobre um vilão mais próximo dos jogadores, mas é aquele vilão que não necessariamente o interesse dele é matar os jogadores, mas sujar a imagem deles, dificultar a vida deles, complicar o dia a dia deles, tornando eles até, quem sabe, dentro da interpretação dos outros personagens que estão naquele mundo, como anti-heróis. Por último, o Tuzadum, né, que é um semideus, um cara que tem todo um background até ele chegar naquele ponto, onde, diante desse ponto, os jogadores vão construir a sua campanha para desmascarar esse cara, derrotar esse cara, Tem consequências. e com muitas consequências para realmente concretizar esse feito. São personagens, sugestões de personagens que dá para ser usados em vários sistemas diferentes. Entendeu? Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre alguns filmes, nós ainda até agora a gente não tinha falado sobre filmes, mas o Vinícius vai colocar aí embaixo onde você conseguir os filmes para você assistir. As HQs também. Compra lá que dá força pra gente aqui. Exatamente. Fortalece a gente no Que nosso trabalho. eu tenho a força. Então assista o He-Man. E você nos encontra onde? No Twitter. Aqui em casa, no Facebook. E no Instagram. E assista o He-Man. E Assistam os nossos outros vídeos. Curtam, compartilhem com os amigos e muito obrigado. Valeu.